bom dia a todas e a todos, sendo 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, abrindo para isso o período antes da ordem do dia, para o qual aceito desde já inscrições. Sr. Vereador João Aníbal Henriques. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, muito bom dia. Só para uma nota muito breve relativamente a um assunto que eu levantei algumas reuniões atrás do Chalé Faial. Não sei se estão recordados, faltava-lhe telhas ali numa das águas. Eu hoje de manhã estacionei o carro lá e, portanto, na parte do Chalé Faial que está encostada à Alameda da Marquesa de Palmela, a Duquesa de Palmela, na parte, portanto, o passeio que está virado imediatamente tem uma espécie de sótão, que é um corpo em madeira que está saído do edifício e que está literalmente a deixar cair bocados de madeira cá para baixo. Portanto, está a cair em cima do passeio. Aquilo está a degradar-se muito rapidamente e essa parte estrutural do sótão está, de facto, a desfazer-se. Aquilo é uma estrutura feita em madeira, com 100 e muitos anos, e já há bocados de madeira no chão, no próprio passeio. Portanto, imagino que daqui por diante a situação se vai degradar mais rapidamente e aquilo põe em perigo quem passa ali. Portanto, não sei se vedar o passeio, impedir a passagem ou intervir mesmo junto do proprietário para evitar que caiam mais peças da estrutura. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Quero dar bom dia a todas as senhoras e senhores vereadores. É uma questão muito simples. Eu, há umas reuniões atrás, coloquei um requerimento à Câmara a pedir uma documentação sobre o apoio à Cofina no Christmas Village, para saber se já tem novidades sobre esse assunto, se me pode dar essa informação. Entreguei o requerimento por escrito, se recorda. Não havendo mais intervenções, queria juntar hoje à ata uma resposta a uma comunicação via e-mail do Sr. Vereador Clemente Alves, que questionou em relação àquilo que foi a aplicação da Lei 32/2017, assim como depois também todas as legislações subsequentes, nomeadamente a última, que foi a de 112/2017, de 29 de dezembro, e que, de acordo com o que temos feito, juntamos para que todos fiquem conhecedores destes mesmos esclarecimentos. Em relação ao Sr. Vereador João Ruivo, não tenho nenhuma resposta, nem tinha presente o próprio requerimento que diz que apresentou, pelo que eu pedi aos serviços que me fizessem chegar novamente para poder analisar o que é que lá está. O que tenho sobre a matéria, que foram as explicações todas que foram dadas aqui em sede de reunião de Câmara, não tenho presente essa entrega de requerimento. Em relação ao Sr. Vereador João Aníbal Henriques, enfim, não me vou repetir, mas de qualquer das formas vale a pena lembrarmos que se trata de uma propriedade privada, comprada à par pública, por um cidadão estrangeiro, e o que se pode fazer, e vou fazer desde já ainda no decorrer da reunião de Câmara, é pedir à Polícia Municipal para se dirigir ao local e poder averiguar e agir naquilo que tiver dentro do enquadramento legal para obstar, mas quer dizer, diz-nos a experiência que infelizmente poucas ações nós podemos fazer com eficácia. De qualquer das formas, não deixarei de enviar já uma mensagem para o Sr. Diretor Municipal, para o Sr. Diretor da Polícia Municipal e de Fiscalização, para se deslocarem ao local e verem o que é que se pode fazer em termos das ações de salvaguarda do próprio património. Dito isto, passamos então à ordem de trabalhos, sendo que temos a aprovação de duas atas. A primeira delas é a ata número 10, que coloco a discussão. Não havendo intervenções, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 2 abstenções do Partido Socialista. Coloco também a ata número 11 a votação. Quem vota contra... Certo, já referimos isso. Não tendo estado presente nas reuniões, não necessita de ter qualquer votação contra ou abstenção, porque é considerado que não estando, não valida, digamos assim. No ponto 2, portanto, quem vota contra,
Quem se abstém, aprovada por unanimidade. E, para que não fique, depois que ler as atas, ficar aqui um bocadinho na dúvida, eu iria repetir então a votação do ponto 1, para que ela possa ficar, enfim, coerente com a votação depois do ponto 2. Vamos votar então novamente o ponto 1. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto da Presidência, em que tenho uma proposta de obter autorização da Câmara Municipal de Cascais para que se passe a mais 2 tempos inteiros, que coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e 2 abstenções do Partido Socialista. Passamos agora ao ponto de gestão patrimonial, com 3 subpontos, que coloco os 3 a discussão para posterior votação em separado. Não havendo também manifestações, Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Bom dia a todos. Relativamente ao ponto 5, que diz respeito à cedência em direito de superfície de 2 parcelas de terreno à Veritas Educatio, no artigo 3º, Sr. Vereador, peço desculpa que eu passei por cima do plano de orçamento, já vamos novamente aos outros. Que estou com uma dificuldade, não sei porque eu estou mais surdo do que qualquer costume e, portanto, estou também a ouvir mal, não ouvi o que é que a senhora diretora me dizia. Vamos então ao plano de orçamento, com a 5ª alteração às grandes opções do plano e ao próprio orçamento, que coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções. Já agora. Sim, faça favor, Sr. Vereador Clemente Alves. O microfone aberto, aproveito. É só para referir que naturalmente vamos votar contra, mas fazendo notar que no mês 4 de calendário esta é a 5ª alteração modificativa. Mais nada. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com voto contra do Partido Comunista e 2 abstenções do Partido Socialista. Agora sim, na gestão patrimonial, com 3 subpontos que os coloco à discussão, dando a palavra ao Sr. Vereador Clemente Alves, que interrompi há pouco por ultrapassagem do ponto 4. Sr. Vereador, faça favor. Referia-me, relativamente ao ponto 5, no artigo 3º das condições de cedência do terreno, à condição que aqui está expressa. Diz a linha B que o preço referido na linha anterior é estabelecido no pressuposto de que as áreas poderão ter o total de 4.226,79 metros quadrados para o máximo bruto de construção. Diz a linha C que, se esta área de construção não for realizável, numa condição a verificar no processo de licenciamento, o preço a pagar pela escola será revisto proporcionalmente. Penso que esta condição não deveria constar num contrato de cedência, não é? Portanto, nós não deveríamos aprovar aqui uma proposta que não sabemos qual é o valor que vai ter no final. Está aqui condicionada a uma circunstância que poderá alterar por completo o sentido e os valores que estão aqui estipulados. Não me parece que seja natural que, no momento em que cedemos uma parcela de terreno, não é um negócio entre particulares, é um negócio entre a Câmara e uma outra entidade. A Câmara sabe perfeitamente qual é a capacidade construtiva que aquela área tem. E indica aqui como sendo de 4.226 metros. E, ao mesmo tempo, está a prevenir a possibilidade de não poder ser aquela e, então, rever depois em baixa o valor da compensação a pagar pela entidade que recebe o terreno. Não me parece que isto seja natural e normal. Portanto, ou tem aquela capacidade e
quem recebe o terreno vai pagar aquela anualidade pela cedência, ou não é? Não sendo, então vamos lá ajustar isto aqui no contrato, não é? É esta a questão. Sr. Vereador, a questão é outra. É que não é neste momento possível determinar qual é que é efetivamente a implantação e qual é a área de construção que pode vir a ser ali permitida, porque isso vai passar pelo próprio licenciamento e há ali um constrangimento elevado, que é uma linha de alta tensão que passa naquela zona. E, portanto, o projeto tem que ser adaptado e tem que obter necessariamente as aprovações das entidades respectivas. Aqui a questão coloca-se, eu assumo o compromisso, de logo que o projeto esteja aprovado, mas para isso há que dar legitimidade para se poder apresentar o projeto, portanto isto faz parte do nosso emaranhado jurídico, logo que o projeto esteja aprovado, esteja determinado efetivamente quais são as áreas, nós possamos então aqui aprovar o valor final desta mesma cedência. Até lá nós temos que dar legitimidade ao próprio colégio para poder apresentar o projeto, porque não está a apresentar projetos em cima de terrenos sobre a qual não tem nenhuma autorização para poder vir a edificar. E esta é a razão principal deste processo. Faça favor, Sr. Vereador. De qualquer modo, ainda que a área de construção venha a ser inferior a esta, parece-me que quem ficará na posse e no usufruto de toda a área que aqui está que aqui consta será a escola. Construa lá ou não construa. Se construir menos, fica com mais espaço para recreio, para outros fins, etc. Não é? De qualquer maneira, ela ficará com o lote. Não se justifica que, não podendo construir tanto, vá pagar menos. Porque ela fica com o lote. Mas poderá não ficar com o terreno todo. Portanto, isso vai passar pelo licenciamento, se tem essa possibilidade ou não, até porque a razão que evoquei da linha de alta tensão pode colocar, e coloca, questões a nível do solo. E, portanto, compreenderá que nesta fase ainda não é possível. Agora, o que é preciso é que haja titularidade para poder apresentar projeto. Esta é tão simples quanto isto. Mas o compromisso está em trazer à reunião de Câmara, quando for, de facto, a cedência final e qual o valor que essa cedência vier a ter, do ponto de vista quantitativo, versus aquilo que for já o projeto final aprovado. Dito isto, passa à votação. Sr. Vereador, já agora pedir-lhe só que desligasse o seu... Obrigado. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a votar o ponto 5? Sim. Quem vota contra? O Sr. Vereador Clemente Alves estava a votar contra. Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Passemos agora ao ponto de coletividades, que só tem um subponto, que coloco a discussão. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria referir neste ponto que a informação que vem, não quero discutir aqui a questão dos subsídios e da forma como eles são atribuídos, essa conversa já tivemos no passado, mas queria referir que é-nos enviado um e-mail da Associação de Moradores do dia 7 de julho a fazer o pedido deste subsídio. E no e-mail diz que a descrição segue em anexo do pedido e o porquê. E quando abrimos o anexo do e-mail, o anexo é de outubro. E, portanto, há alguma coisa aqui que não está muito certa. Quer dizer, se há um e-mail de julho a referir que tem um anexo para justificar o pedido de subsídio, o anexo, afinal, só veio em outubro. Pode ser um pormenor, até porque o anexo está bem detalhado sobre aquilo que foi feito e que é para ser feito, apesar de ter sido de julho e provavelmente a Associação de Moradores já tenha gasto este dinheiro e já esteja há muito tempo à espera de receber para poder pagar e fazer, se calhar, frente aos seus compromissos. Mas isto não é normal, o e-mail referir em julho que tem um anexo e o anexo só ter data de outubro. No fim, queria só referir um pormenor, que é mesmo um pormenor, mas que pode ser importante em termos legais, que é o PRD tem a data de classificação orçamental de 2017.
Portanto, deve ter sido um lapso a preencher o PRD, mas diz 2017 e, portanto, não sei se isto tem influência em algum problema futuro, mas é importante retificar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. São pormenores a mais e não são pormenores que, a não ser que haja uma explicação do Sr. Vereador que apresenta a proposta, eu retirarei a proposta e votarei a próxima reunião de Câmara. Mas gostaria de saber se há alguma justificação para estas questões que foram apontadas versus correção, porque de facto o PRD não pode ser 17, esse orçamento já se escutou, é 18. Sr. Vereador, quer... Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. A resposta é simples. O primeiro pedido de apoio, efetivamente, foi feito em julho de 2017 pelo Presidente da Associação de Moradores da Quinta da Carreira, sendo que não houve oportunidade de aprovar a proposta no mês de julho, nem no mês de setembro, depois estávamos em período eleitoral e não houve propostas à reunião de Câmara e, entretanto, a atividade da Associação de Moradores, como todas as outras coletividades, foi-se desenvolvendo e, no mês de outubro, foi atualizado o plano de atividades da própria Associação, que acrescentou atividades que não existiam no mês de julho e a proposta que está a ser aprovada, ou proposta agora à aprovação, contempla toda a atividade que, entretanto, decorreu e que vai decorrer durante este ano de 2018. Relativamente ao PRD, é um erro material, com certeza um lapso, porque, obviamente, ele foi cabimentado no orçamento de 2018 e não no de 2017. Parece-me que a explicação, enfim, é consentânea, não há afinal nada de estranho sobre esta matéria. O que não se quis foi dar o apoio antes das eleições, basicamente. É essa a matéria, portanto, passadas que estão as eleições, atualizada em relação à própria atividade da Associação, corrigido que seja o PRD de 2000... portanto, nem sequer é preciso corrigir, porque ele existe, tem 17, ou foi a passagem de ano e foi considerada já para o ano de 2018. Muito bem, então estamos em condições de votar a proposta sem qualquer alteração e correção. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passamos... Declaração de voto, faça a favor, Sr. Vereador. Votei contra, como tenho votado em momentos anteriores, os apoios que são destinados a esta Associação de Moradores, estranhando que, desta vez, entre a formulação do pedido e depois a apresentação do documento que dá suporte ao pedido, que refere que em anexo vai o suporte do pedido, há de facto um lapso de tempo que não é justificável. A não ser porque, entretanto, alguém se lembrou, manda lá isso, não é? E o sabemos quem é? É um amigo pessoal do Sr. Vereador Piteiro Lopes. Estas coisas são tratadas do cato lá, mas depois acontecem coisas destas, esquecimentos. Esta Associação de Moradores não é uma verdadeira Associação de Moradores, é a representação do PSD na Quinta da Carreira, como todos sabemos. Não é, claro que não é. E o Sr. Presidente, não é? Pode assumir isso, esteja à vontade, não é? Esteja à vontade. Não deixa de ser estranho também que todos estes pedidos sejam formulados e o relatório depois até apresentado seja sempre subscrito, sendo uma associação de moradores, subscrito apenas por uma pessoa. Não deixa de ser estranho. Por outro lado, algumas das atividades às quais este apoio é concedido, ou que dão cobertura para este apoio, são feitas e geram receitas, como todos sabem. Por exemplo, a Estoril Market, que é realizada anualmente no Largo da Quinta da Carreira, com a oposição dos comerciantes locais, diga-se de passagem, a cada um dos expositores é cobrado um valor por estar ali. Nenhum destes valores são aqui referidos. Se há receitas, se há uma despesa para a realização do evento, também há receitas. Portanto, e quanto muito, poderia ser pedido, se a associação fosse legítima, à Câmara era que ajudasse com a diferença que não foi coberta pelas receitas. Não há demonstração nenhuma de registro de receitas. Portanto, trata-se aqui, precisamos disto. Vamos dizer que é para aquilo, venha de lá o dinheiro, não é? Isto, de facto, não é uma coisa que me pareça séria e, por isso, nós vamos votar contra, ou votamos contra.
Sr. Vereador, eu conheço na Quinta da Carreira, é um conjunto de quem o Sr. Vereador é inimigo, mas amigos eu não tenho nenhum na Quinta da Carreira. Tive lá um grande amigo, que foi o Dr. Carlos Rosa, que foi Presidente desta Câmara Municipal, mas depois, de facto, não tive nenhum. Até estava convencido, por muitas manifestações que o Partido Comunista já fez, que a Quinta da Carreira era toda apoiante do Partido Comunista, não é? Porque era tanto o povo que apoiava. O Partido Comunista, quando toma posse de alguma coisa, não Vereador, extermina aquilo que não lhe está de acordo. Calma. O Sr. Vereador começa-se logo a entusiasmar. Tem lá a organização do PSD, sim senhor, não é? Tenha calma, Sr. Vereador. Eu não tenho nenhum amigo na Quinta da Carreira. O Sr. Vereador no Piteira Lopes, não sei se tem ou não, mas também para o caso não interessa. Aqui o que não tratamos é do tipo de apoios que as câmaras do Partido Comunista dão às associações, que aí sim são claramente de ordem e de orientação partidária. E, portanto, aqui é no respeito que fazemos com esta Associação de Moradores, de igual modo o fazemos com todas as associações de moradores, e nesta Associação de Moradores, estive lá agora recentemente nas comemorações dos 25 anos, e, Sr. Vereador, tem forma de tomar uma informação mais correta, porque foram lá sócios da Associação que completaram os 25 anos, e alguns afirmaram-se enquanto militantes do Partido Comunista. Portanto, como vê, não é uma sede, e dizer isso, enfim, só lhe fica mal a si, porque manifesta um profundo desconhecimento das atividades que ali se desenrolam. Eu estou a ver aqui o Sr. Diretor da Polícia Municipal e de Fiscalização, que há pouco não via, por defeito meu, mas no período da história do dia foi colocada uma questão que tem a ver com o Chalé Faial, de que está a verificar um conjunto de deterioração, mas com queda de bocados, vamos assim, não há outra forma de dizer, de um acrescento existente no próprio edifício, virado para o Palacete de Palmela. O que eu lhe pedi era que rapidamente fosse lá alguém inteirar-se da situação e... Eu já estou surdo, hoje estou ainda mais surdo. Eu não estou a ouvir nada do que me está a dizer. Não sei se os colegas de variação estão a ouvir, mas eu não estou. Venha só ao microfone, se não se importa, porque assim também fica registado. Estava a dizer que já abrimos um processo de conservação, já contactámos com o atual proprietário, já foi feita uma intervenção, inclusive no telhado, algumas telhas e alguns vidros estavam partidos, e, portanto, o assunto está a ser acompanhado. Doutor, já agora o que eu pedi era que voltasse hoje a fazer nova fiscalização, por via das situações anómalas que foram aqui relatadas, e mais uma notificação ao próprio proprietário, quanto mais não seja, servirá de uma maior pressão versus sensibilização para que ele proceda à obra. Muito obrigado. Vamos agora ao ponto das juntas de freguesia, que coloco também a discussão para posterior votação. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Trata-se de um apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Alcabidez para a gestão da Escola de Música Michel Giacometti. Estamos em abril. Eu parto do princípio de que os equipamentos na posse de uma Junta de Freguesia têm despesas, eventualmente terão receitas e são orçamentadas no Orçamento Geral da Junta para garantir o funcionamento dos equipamentos até ao final de um ano. Não é? Estamos no mês de abril e estamos a pedir um apoio extraordinário para garantir o funcionamento da Escola de Música Michel Giacometti. Não me parece normal que isto aconteça. E não é a primeira vez que vêm pedidos de apoio extraordinário no início de um ano para o funcionamento de equipamentos, designadamente da Junta de Freguesia de Alcabidez. Vem aqui outro, salvo erro, para a mesma Junta. Não, eu estarei a confundir. Mas, pronto, a minha questão é esta, não é? Porquê, no mês de abril, ainda no primeiro terço do ano, vir aqui um pedido extraordinário de apoio para o funcionamento da Escola Michel Giacometti, quando na descrição do pedido tudo é normal. Não há aqui nada de extraordinário que justifique que se faça a atribuição deste apoio. É só isto.
A Sra. Vereadora Nazaré Fernandes pediu também a palavra, mas prefere aguardar pelo esclarecimento do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, a quem eu pedi então que nos explicasse a razão do apoio extraordinário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que não é nada estranho. Aliás, o Sr. Vereador Clemente Alves, se bem me recordo, há 5 anos esta parte, todos os anos aprova um apoio deste montante para a Escola Micael Giacometti, em Alcabidez, para a Escola de Música. Ele é apresentado agora no mês de Abril, precisamente porque só ontem, na Assembleia Municipal, foi aprovada a primeira revisão ao orçamento e a inclusão nas GOPs do saldo de gerência, e por isso só hoje foi possível deliberar sobre este apoio, uma vez que estava a aguardar a aprovação da revisão orçamental. Mas é um apoio que é atribuído todos os anos para cada ano civil. Sra. Vereadora Nazaré Fernandes. Peço desculpa. Muito obrigada. Nada contra. A única coisa que me parece menos, enfim, clara é porque não existe um pedido e existe um subsídio que é dado de 40.000 euros, mas não há um plano, não se diz o que é que diz. Nós vamos continuar a fazer, nós vamos aumentar, e era simpático saber o que é que se vai continuar a fazer, de que forma é que se aumenta, porque se calhar até podia ser necessário um subsídio maior. A questão não é essa, era a fundamentação e a justificação do que é que se vai fazer e onde é que se vai chegar, porque era mais simpático também para a Junta depois poder dizer cumpriu ou ultrapassou. Só por aí, de resto nada. Muito obrigado. E tem toda a razão, porque efetivamente a escola vai mudar de local. Estamos a aguardar que a ZIA, faço sempre entre a ZIA e a ARIA e palavras similares, portanto a ASIA vai sair das atuais instalações para as novas instalações que vai ter, e já foi assumido o compromisso de que a escola, que está não em boas, as condições físicas são boas, mas não são, em termos de espaço, não é nada aconselhável, irá passar para onde está hoje a ASIA e, portanto, está a preparar esse mesmo crescimento. Mas, de qualquer das formas, não havia razão para que não viesse explicado também a razão do extraordinário. Fiquei na dúvida pela explicação do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Se é uma questão recorrente, então não é extraordinária, é ordinária. E, portanto, sendo assim, não valeria a pena estar a colocar o extraordinário, era o apoio corrente. A explicação do saldo de gerência é perfeitamente compreensível, mas era ver aqui a questão é que se ela é recorrente, então deverá ser ordinária, e devendo ser ordinária, deve-se englobar no âmbito dos apoios às várias associações e às várias escolas, a não ser por via desta transferência de instalações, que essa sim é extraordinária, possa merecer outro tipo de apoio. Mas, de qualquer das formas, coloco o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora às atividades económicas, com 2 subpontos, que os coloco também à discussão para posterior votação. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Trata-se de 2 apoios no valor de 30.000 euros um e 20.000 euros outro para a Associação Empresarial do Concelho de Cascais. Já aqui tenho tido a oportunidade de referir que, de acordo com a lei, não é permitido ao Estado e a qualquer órgão estatal apoiar atividades de associações profissionais e empresariais ou de trabalhadores. Aqui trata-se para mim, muito claramente, de financiamento da atividade de uma associação empresarial, que não tem cabimento, que não tem cobertura legal. Eu pergunto, se fosse a CGTP a promover aqui um festival qualquer, se a Câmara estaria disponível para apoiar também, com 50.000 euros, esse festival. Muito obrigado. Não sei como é que faz a Câmara do Seixal com o Avante, mas penso que tem algumas similitudes em relação àquilo que está a propor. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o Sr. Vereador Clemente Alves só faz a intervenção que faz porque, com certeza, nunca teve a oportunidade de visitar quer o primeiro evento que está aqui a ser proposto, o apoio, que é o Stock and Fashion Market, quer o segundo, que é o Parede Music and Fashion. Porque, efetivamente, e quem no ponto anterior, no que diz respeito à Quinta da Carreira, estava tão preocupado com os comerciantes,
se assistir a qualquer um destes 2 eventos, que está a ser proposto o apoio à Associação Empresarial, e reforço apenas que não estamos a apoiar o funcionamento da Associação de Comerciantes, estamos a apoiar 2 eventos distintos que a Associação de Comerciantes faz, um em Cascais e um na Parede, e que o Sr. Vereador desafiava a falar com os comerciantes, quer da Parede, quer de Cascais, e perceber se estes 2 eventos têm ou não têm impacto no dia-a-dia destes comerciantes e se de facto sentem que estamos ou não estamos todos a apoiar o comércio local com estes 2 eventos, que cada vez mais são maiores, têm mais comerciantes e diria inclusivamente, eu próprio, o da Parede é um evento digno de se ver face ao empenho que todos os comerciantes da Parede colocam neste evento que é feito no centro da Parede. Sra. Vereadora Nazaré Fernandes. Muito obrigada. Mais uma vez, nada contra estes apoios, mas não temos, mais uma vez, onde é que vamos gastar, o que é que vamos fazer e de onde é que vamos buscar. Porque aqui há um apoio que se pede de 40 mil e se dá 30 mil, eu não sei se devia dar os 40 mil ou os 30 mil e qual é o justificativo, e há um de 20 mil que se apoia com 20 mil. Era bom que nós soubéssemos, porque há de facto também verbas que entram. Eu devo dizer-lhe que gosto muito e participo em todos, estou lá, venho, mas também gostava de saber o que é que estamos a aprovar e quais são as atividades e para onde é que o dinheiro vai. Sr. Nuno Pita Lopes, penso que para esclarecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer que, se a Sra. Vereadora puder constatar, juntamente à proposta, foi anexado o documento da Associação de Comerciantes, onde está detalhado todo o evento e o valor que se propõe solicitar à Câmara para apoiar o evento. Não sei se teve acesso ao documento ou não. Paralelamente a isso, é também trazido aqui à reunião de Câmara todos os final dos eventos, ou seja, a posteriori do evento, um relatório de execução com registro fotográfico e registro financeiro do próprio evento, e é sempre trazido aqui à reunião de Câmara para conhecimento do apoio que aprovamos previamente. Como diz, é a posteriori. E, portanto, neste momento eu vejo, eles pediram 40 mil, deu-se 30 mil. Porquê? Está a ver? Era nesta que eu gostava de poder me sentir mais à vontade, só isso. Do que eu percebo, a preocupação da Sra. Vereadora foi que, tendo sido solicitado 40 mil e só tendo sido dado 30 mil, assenta a atividade num plano de atividades, como é normal aconteça, que atividades é que porventura possam ficar prejudicadas por via da redução dos 10 mil euros. Força. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vão ficar prejudicadas porque a diferença dos 30 para os 40 tem a ver com a logística do palco e do som que vai ser suportada pelo próprio município e não sendo necessário a Associação contratar fora. Avançamos então à votação do ponto 10. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. É para lhe responder que a Câmara de Seixal não financia a Festa do Avante. Ao contrário, é verdade. A Festa do Avante financia a Câmara de Seixal pela geração de muitos milhares de euros de IVA que são resultado do consumo feito por dezenas ou centenas de milhares de pessoas que anualmente ocorrem ao evento que é realizado no âmbito... Como é que disse? Não lhe estou a dizer isso, senhor. Nuno Pita Lopes pedia há muitos estabelecimentos nas redondezas do espaço onde se realiza a Festa do Avante que são beneficiados com o consumo de muitos milhares de pessoas. É uma atividade partidária, como se sabe, os partidos estão isentos de pagamento de IVA, e julgo que não é exceção, o PSD também, não é? O PSD também, não é? Só que o PS... para lhe dizer isto, mas não me respondeu a outra questão. Para mim trata-se claramente aqui de financiar uma associação patronal, uma associação empresarial que desenvolve a sua atividade, tem todo o direito de desenvolver, mas está vedado, no meu ponto de vista, por lei, um organismo do Estado financiá-la. Se este mesmo critério, se a CGTP, por exemplo, ou o Partido Comunista Português, pretender fazer um evento aqui em Cascais, se pode candidatar também
ao mesmo apoio financeiro por parte da Câmara. Era a questão que eu lhe colocava. Pode, Sr. Vereador, até com a vantagem de que Cascais não está falido como está a Câmara Municipal do Seixal e, portanto, teremos todo o gosto. Se for uma coisa interessante, de facto, e promotora de fluxo, teremos todo o gosto em analisar a proposta, mas isso terá que encaminhar. Agora, o contacto que tenho com a própria CGTP e com as centrais sindicais, até hoje nunca foi manifestado nenhum dessa necessidade, pese embora a relação seja extraordinária entre a Câmara Municipal de Cascais e, nomeadamente, o sindicato mais representativo da CGTP nesta matéria, que é o CETAL, com quem, pelos vistos, o Sr. Vereador não tem assim umas boas relações, mas isso são outros 500 que são colocados aqui à reunião de Câmara. Sr. Vice-Presidente, faça o favor. É muito rapidamente, muito bom dia a todos, só para dizer que a Câmara Municipal de Lisboa, numa notícia que tive aqui acesso, irá ponderar o apoio à Festa do Avante, que se mantém ininterrupto desde 1986. Câmara Municipal de Lisboa, veja, porque a Festa do Avante deslocalizou-se daquele local. Quando o evento comunista deixou a capital e rumou ao Concelho do Seixal, a reação surge após a Polícia Municipal ter sido detectada na Ponte 25 de Abril a tentar isentar as portagens de 2 veículos do PCP a carregar um quiosque proveniente da festa. Veja só, Sr. Vereador. Mas eu não pretendo, pode algum dos seus vereadores e senhoras vereadores estão na sua liberdade de pretender concorrer um dia à Câmara Municipal de Lisboa e à Câmara Municipal de Seixal. Eu não o pretendo fazer e, portanto, são matérias que me passam ao lado, mas demonstram bem a atitude de cada um. Passemos então à votação do ponto 10. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E do ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, com a mesma votação do ponto anterior. Passamos agora às obras com um subponto, coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista, sendo que agora peço ao Sr. Vice-Presidente se pode conduzir por breves momentos a reunião de Câmara, entrando no ponto de juventude, enquanto eu me ausento por pouco tempo. Coloco à discussão os pontos 13 a 19. Sr. Vereador Clemente Alves. Relativamente ao ponto 18, que trata de um apoio à realização do Arraial de Santo António, que, de acordo com os considerandos da proposta, há 8 anos vem sendo realizado pela Associação de Escuteiros de Portugal. Ora, este apoio vai ser atribuído à agência DNA Cascais. Não sei o que é que uma coisa tem a ver com a outra. É a questão que coloco, não é? Porque se são os escuteiros que realizam este evento há 8 anos, porque é que o apoio é concedido à agência DNA? Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. O evento, o Arraial de Santo António, é feito há 8 anos consecutivos, como o Sr. Vereador Clemente Alves disse bem, pelas associações de escuteiros de Cascais. O apoio é dado à DNA porque a DNA tem um departamento que é o DNA Comércio, que faz a gestão do mercado de Cascais e que é através da DNA Comércio que são disponibilizados todos os produtos que são necessários para que os escuteiros possam organizar o arraial, nomeadamente tudo o que é as saladas e as comidas e as bebidas que são vendidas pelos escuteiros no arraial e por isso há 8 anos que é assim feito. Muito obrigado. Eu pergunto se quer intervir o Sr. Vereador. Sr. Vereador, se faz favor. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. A minha intervenção vai no mesmo sentido de tentar perceber, porque eu já fiquei um pouco mais esclarecido com aquilo que o Sr. Vereador Peter Lopes disse sobre este apoio, mas há um apoio de 25 mil euros à DNA, em cujas receitas revertem a favor dos escuteiros e das associações que lá estiverem a vender, neste caso. Eu depreendi da proposta que aquilo que não era pago ou que era subsidiado seria o espaço e, eventualmente, as tendas e os stands e as casas onde eles vão estar. Se também há produtos, e fico ainda mais confuso neste momento, se também há produtos que a matéria-prima se lhes é fornecida para eles a venderem.
Não me parece que isso seja correto. Acho que é correto proporcionar o espaço e as condições, e inclusive eventualmente som e palco e o que for necessário para a festa. Agora também irmos a fornecer matéria-prima para depois eles a venderem, parece-me exagerado, e gostava que ficasse esclarecido exatamente estes 25 mil euros, o porquê, porque mais uma vez é uma verba que nos aparece sem ter uma descrição mínima do que é que estamos a falar. Muito obrigado, Sr. Vereador. É meu entendimento que foi dada a resposta pelo Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Acho que ficou claro para todos, e é escusado estarmos a repisar o tema. Pergunto se posso votar todos os pontos em conjunto, exceto o 18. Posso? Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Coloco à votação agora o ponto 18, sem a presença do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra do Partido Comunista Português. Vereador Clemente Alves, para declaração de voto, faça favor. Votei contra e o meu voto deve ser registado como um voto de vencido, porque não se entende que, sendo um evento realizado por uma entidade, o apoio para a realização desse evento seja atribuído a outra, quando a própria proposta, nada na própria proposta justifica que assim seja. Apenas se refere que o apoio é atribuído a uma agência municipal, a uma empresa municipal, que tem o nome de agência, num determinado valor, neste caso de 25 mil euros, que também não se justificam. Porquê 25 mil euros? Porque não 100. É esta a razão pela qual o meu voto foi contra e é registado como um voto de vencido. Passemos então à educação, com 5 subpontos. Coloco os 5 à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, podemos votar. Ponto 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra do Partido Comunista. Ponto 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos agora ao desporto, com o Sr. Vereador João Rui para declaração de voto. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido. Em relação ao ponto 23, sabemos que é uma questão sensível, a questão das refeições. O PS não está contra que se melhorem as condições, não está contra que a obrigação de que as empresas que vençam os concursos tenham que cumprir criteriosamente as suas obrigações. Há um ponto nesta proposta que abre a porta ao aumento da verba a pagar e abre a porta a um aumento da qualidade. Não somos contra que se aumente a qualidade e que se aumente a fiscalização e que se aumente tudo isso, mas queria referir que vamos aguardar por essa proposta. Não quisemos nem abster nem votar contra esta proposta, porque em si não somos contra, mas é um assunto que queremos depois ver mais aprofundado e mais bem discutido e não tão vago conforme veio na proposta. Obrigado. Sr. Vereador, isso é uma declaração de voto em sentido lato, não é? Mas já agora explicar-lhe, por isso mesmo é que aqui vem a não renovação e, portanto, que era um mecanismo que podia ser acionado por via do concurso público que foi realizado anteriormente. Quando houver novo concurso, que é o que vai dar origem a esta proposta agora aprovada, é natural não, é obrigatório que venha, e também é natural. Às vezes há coisas que são obrigatórias e que não são naturais. Neste caso é obrigatório e natural que venha à discussão o próprio concurso à reunião de Câmara, quer a sua formulação, quer depois a sua conclusão. E, portanto, nessa altura terá toda a capacidade para se poder analisar esta matéria. Passemos então ao desporto, com vários subpontos, que coloco todos os subpontos de desporto à discussão para depois votação em separado. Não havendo Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, nestes pontos, e referindo o ponto, por exemplo, 37, o ponto de atribuição aos lombos, em que a proposta que nos é apresentada pelos lombos
é uma proposta bem apresentada, bem justificada, ao contrário daquilo que temos vindo a dizer em relação a alguns pontos em que as verbas e os subsídios são pedidos com um e-mail e que não têm uma sustentação sobre aquilo que é a necessidade real e o porquê daquele valor e não outro. Acho que esta proposta vem bem apresentada e não queria deixar de o referir, uma vez que temos vindo a referir todas estas questões no que diz respeito à forma como são atribuídos os valores, porque é para nós importante apoiar todas e aqueles que necessitem e que façam um trabalho profícuo a bem de Cascais, mas também não podemos estar com um e-mail, como já é a segunda vez que a Junta de Freguesia de Alcabides envia para esta Câmara um e-mail a pedir uma verba sem o justificar, para o fazer. E, portanto, é deixar esse realce pela positiva, porque acho que é importante que haja um claro esclarecimento do que é que se está a dar. Obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 31, que trata da atribuição de um apoio à Associação Salesiana para a Escola de Salesiana de Manique, no valor de 5.882 euros, destinados à aquisição de material de treino de atletismo, de futebol, de natação, polo aquático, não nos parece curial a atribuição deste apoio. A Escola de Salesianos de Manique é uma associação, é uma escola privada que cobra propinas altas aos alunos que a frequentam. Nesse valor estará com certeza incluído aquilo que a escola também vai gastar para garantir aquela qualidade que leva os pais dos alunos a optarem por aquela escola, nomeadamente a prática de atividades desportivas, que o futebol precisa de bolas, a natação também precisa de água para a piscina e cloro, etc. Não é? Portanto, essas coisas todas devem estar incluídas no custo que a escola terá que suportar para poder funcionar. Por isso não me parece que seja de atribuir este valor de subsídio à atividade de uma escola privada. É só. Sr. Vereador, eu penso que é preconceito da sua parte, porque já explicámos várias vezes, mas não deixaremos de continuar a fazer, dada a sua intervenção ser completamente despropositada. Mas não é por falta de conhecimento, é mesmo não querendo compreender o que está aqui em causa, mas para isso, e para que uma não-verdade repetida muitas vezes passe a ser verdade, o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes esclarecerá novamente o que é que está aqui em causa. Sr. Vereador, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade, até porque há vereadores novos, que é a primeira vez que estão a deliberar este tipo de pontos no que diz respeito ao apoio à Escola Salesiana de Manique, e como a própria proposta, até só no título, refere, leva logo ao engano relativamente àquilo que foi a afirmação do Sr. Vereador, porque o apoio, para além da aquisição de material de treino para atletismo, futebol, natação e polo aquático, a própria proposta indica que tem também incluído neste montante o apoio financeiro à inscrição dos atletas na Federação Portuguesa de Atletismo e na Associação de Natação de Lisboa. Ou seja, o pagamento dos atletas dos Salesianos de Manique, clube, que são federados e que representam um clube do Conselho e que são atletas que representam um clube do Conselho nas respectivas associações. E que, para além do mais, e se o Sr. Vereador tivesse mais contacto com a realidade, perceberia que qualquer município pode fazer desporto nos Salesianos de Manique, seja atletismo, seja natação, seja futebol, não tendo que estudar na escola. Ou seja, são atletas que se inscrevem nos Salesianos de Manique, que é um clube associado de uma associação ou de uma federação e que têm direito, como todos os outros atletas dos outros clubes de Cascais, a terem o mesmo tipo de apoio e financiamento que a Câmara dá aos outros clubes. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Aquilo que o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes nos apresentou como justificação são duas questões. Uma é o pagamento das inscrições de um clube ou de uma escola que tem atletas numa federação. Outra coisa é o pagamento, e isto é dito na proposta, o pagamento para a aquisição
de material, de treino, de atletismo, de futebol, natação, etc. São duas questões. Estou inteiramente de acordo que nenhuma entidade que tem atletas federados seja discriminada, porque é privado ou não é privado, ou desenvolve outras atividades ou não desenvolve outras atividades, não tem que ser discriminado e a Câmara deve apoiar. Não deve apoiar aqui a compra de bolas de futebol, de equipamentos de natação, de polo aquático, etc., porque isto faz parte das atividades curriculares ou extracurriculares desenvolvidas pela escola, pela qual os alunos pagam. Relativamente à utilização dos equipamentos desportivos da Escola Salesiana, eu sei perfeitamente que não é, até porque eu sou utente também desses equipamentos. E sei que, por exemplo, no pavilhão, a Câmara paga, e bem, né, essa utilização por parte de outras pessoas que não sejam alunos, que não tenham ligação aos salesianos. E paga uma verba significativa que também inclui os serviços de limpeza que é depois necessário fazer. Aquele pavilhão não é limpo, de certeza, há meses. Há meses. Pelo menos as bancadas que são frequentadas pelo público têm quilos de lixo acumulado ali. Portanto, não é um lixo normal produzido ao longo de uma semana, é um lixo acumulado ao longo de meses. Portanto, não há limpeza e a Câmara paga. Portanto, eu conheço a realidade, frequento-a e sei do que é que estou a falar. Sr. Vereador, essa coisa do lixo eu vou já indagar a Escola Salesiana de Manique, de facto, se faz a limpeza ou não. Mas o Sr. Vereador, como utente e como vereador, tem uma responsabilidade acrescida também de poder fazê-lo diretamente, porque aí está uma má prestação de serviço público. A Escola Salesiana de Manique, como deveria saber, ou como sabe, mas não quer dizê-lo, faz parte da Rede Nacional de Educação. Tem alunos de escola pública dentro dos próprios salesianos de Manique. E, portanto, por aí logo o seu argumento é quebrado, porque, de facto, estamos ali a falar em escola pública. Há ali uma componente daquela comunidade que vem do sistema de escola pública. A segunda saberá, ou não quer aqui assumir, que todos esses equipamentos de atletismo são abertos a outros clubes do Conselho, a outros atletas do Conselho. Aliás, foram financiados pela Escola Salesiana de Manique e parte pelo Orçamento Participativo de Cascais, que, por sua vez, colocou isso como uma cláusula de exigência. Saberá também, até porque aqui o disse, que a própria piscina tem um envolvimento da comunidade muito grande, especialmente da comunidade mais idosa, que ali tem os séniores em movimento, penso que é esse o programa que está estabelecido. E, portanto, nesse sentido, deita por terra tudo aquilo que o Sr. Vereador, apenas por preconceito ideológico ou religioso, de facto, aqui coloca em questão na reunião de Câmara e que é de uma profunda injustiça. Passemos, por isso, à votação do ponto 25. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 26. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a mesma votação do ponto anterior. O ponto 27. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação do ponto anterior. O ponto 28. Quem vota contra? Quem se abstém? Idem ponto anterior. Ponto 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Ponto 30. Quem vota contra? Quem se abstém? Também por unanimidade. Ponto 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 32. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 33. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 35. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 36. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o ponto 37. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto de inovação e comunicação, com 4 subpontos, que coloco os 4 à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, passo à votação do ponto 38. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 39. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 40. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ponto 41.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Passemos agora à Proteção Civil, com Sr. Vereador João Rui para declaração de voto. Não, Sr. Presidente, é para comunicar que eu não participarei na votação do ponto 42, assim como não participarei também na votação do ponto 50. Muito obrigado. Portanto, passamos à análise do ponto 42, sem a participação dos senhores, e pedi ao Sr. Vice-Presidente que abandonasse, sem a participação e votação do Sr. Vereador João Rui e do Sr. Vice-Presidente, e, portanto, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E se não levarem a mal, para não votaríamos já o ponto 50, porque assim ficávamos resolvidos com as saídas e com as entradas. E, portanto, o ponto 50 também não participa na votação, nem estão presentes o Sr. Vereador João Rui e o Sr. Vice-Presidente. Também coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora sim, já sem necessidades de ausências e de participações nos pontos, passamos ao desenvolvimento social, saúde e habitação, com vários subpontos, que os coloco também todos eles à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, passamos a votar o ponto 43. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 44, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 45, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 46, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 47, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 48, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 49, quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passemos aos diversos, com 2 subpontos. Coloco o ponto 51 à discussão, já que são diversos e, portanto, não têm nenhuma relação entre eles. Sr. Vereador João Aníbal Henriques, faça favor. Bem, relativamente a estes pontos, queria começar por sublinhar... Só estamos a discutir o 51. O 51, exatamente. Queria sublinhar e reconhecer o excelente trabalho que esta instituição tem feito na promoção de Cascais e da vocação turística do concelho. Mas não, quer dizer, não posso, depois de tantos anos a discutir o assunto, deixar de dizer também nesta reunião que esta vocação e o sucesso alcançado por esta instituição, pela Câmara e pelo Concelho de Cascais no setor do turismo, tem como sustento e como alicerce mais de 100 anos de história assentes na promoção da marca Estoril, que foi, desde o final do século XIX, o principal pilar de afirmação de Cascais e até de Portugal no contexto internacional. E, sendo certo que aqui reconheço o bom trabalho feito nesta área, também não posso deixar de solicitar à Câmara que seja repensado e reequacionada a utilização dessa marca antiga, Estoril, na qual Cascais tem uma preponderância muito grande, mas que por si só acabava por ter uma capacidade de intervenção internacional maior do que propriamente o nome Cascais que hoje aqui trazemos. A razão é que não tinha. Ou seja, se é verdade o que diz, que muito se deve ao Estoril a própria implementação e desenvolvimento da componente turística do concelho e a sua projeção internacional, de facto, nas últimas décadas do século passado e na primeira deste século, a marca Estoril foi uma marca que se foi envelhecendo e não tendo esse reconhecimento. Nós continuamos a apostar na marca Estoril. Aliás, dentro de dias se vai iniciar algo que nunca se tinha passado no Estoril, que é o Estoril Open, e, portanto, nós fazemos uma aposta na marca de uma forma diferente daquela que era feita no passado. E com isso temos vindo a rejuvenescer as várias marcas que temos no concelho, porque elas passaram a responder do ponto de vista de segmentos que pretendemos atingir. O que concorre positivamente para todos os segmentos, porque elas acabam por contribuir per si depois também para o conjunto global, razão pela qual, ainda ontem recebi, não sei se posso chamar aquilo o troféu, mas recebi certificado de distinção de Cascais estar no pódio dos municípios portugueses, em que uma das componentes em que também estamos no pódio é exatamente na questão do turismo,
que recebemos ontem e, portanto, isso demonstra, quanto mais não seja, aquilo que o Sr. Vereador também reconheceu, o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesta matéria, em que o Covation Bureau é uma parte ativa. Não é a única, mas é uma parte bastante ativa nesta matéria. Agora, já diferente é a Junta de Turismo da Costa do Estoril, que essa, como sabe, foi extinta com a nossa oposição, mas que foram outros tempos e que não é possível legalmente recuperá-la nessa base. Já diferente também é aquilo que estamos neste momento a negociar com o próprio Governo e com o Instituto de Turismo, que é a ativação, a reativação, a expansão da própria Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, que essa sim é uma marca que ainda continua a ter alguma projeção, pese embora todos os problemas que tem a nível de estruturas físicas e por isso mesmo já, quer com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, quer com o Sr. Presidente do Turismo Portugal, já assentámos um plano em que a Câmara, não sendo uma competência legal da Câmara, se disponibilizou para fazer também parte do investimento que é necessário fazer para que a escola possa ter outro tipo de projeção e levar também, por via disso, o nome do Estoril em termos de projeção internacional. Sr. Vereador João Ruivo, sobre o ponto 51, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Realmente o ponto 50 e o ponto 52 são muito parecidos. São tão parecidos que até penso que há um problema na proposta do ponto 52, que na linha E é exatamente igual a do 51, que é a cobrança das taxas, e penso que no ponto 52 não se põe como cobrança de taxas, deve ter sido um copy-paste, por ser as mesmas entidades e coisas bastante semelhantes. Eu gostava de perceber melhor estas propostas, porque falamos aqui de um apoio de 150 mil euros à Associação de Turismo para adotar da capacidade de criar uma plataforma eletrónica para cobrar as taxas de alojamento e ajudar o alojamento local. Eu queria que a primeira proposta tem uma consideração de que as empresas serão demasiado pequenas e não têm estrutura e não estão organizadas o suficiente para conseguirem fazer este pagamento. Não é esse o feedback que temos. O feedback é que as estruturas estão organizadas, mas querem pagar e não sabem como, porque ainda não têm forma de o fazer, e que é importante que esta organização seja feita e que se apresente. Aquilo que eu queria tentar perceber é se é a Associação de Turismo de Cascais que vai cobrar a taxa e vai ficar com a verba para lhe dar aplicação, ou se vai cobrar a taxa e está aqui a ser desenvolvida uma plataforma eletrónica pela Associação de Turismo para cobrar a taxa e entregá-la à Câmara, porque se eles próprios vão ficar com o valor, então se calhar deviam também suportar dessa taxa um pouco a implementação. Eu bem sei que isto ainda vai demorar algum tempo. O ponto 52, eu penso que eles são muito relacionados. São muito relacionados, porque de um lado é uma aplicação para promover Cascais, do outro lado é uma aplicação eletrónica ou um site, não faço ideia, para cobrar as taxas. Bem sei que são dois assuntos diferentes. De um lado é promoção, do outro lado é a cobrança e os meios para cobrar a taxa, ou para que os alojamentos locais principalmente possam pagá-la. Mas nos dois casos são 150 mil euros de um lado, 160 mil euros do outro, onde há pouca descrição do porquê deste valor e não mais ou não menos, mais uma vez. Ou seja, não se percebe porque é que são 150 e não outra verba, ou o que é que está por trás deste pedido, deste valor. E era isto que tinha a considerar sobre isto. Obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves, só dar uma informação, de facto o ponto 52 tem aqui erros de copy-paste e, portanto, o ponto 52 é retirado para ser bem formulado e apresentado em próxima reunião de Câmara. Portanto, passamos a discutir apenas e só o ponto 51. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. A Associação de Turismo de Cascais, que antes se chamou Junta de Turismo da Costa do Estoril, é uma entidade que eu conheço muito bem. Trabalhei na atividade turística durante quase 45 anos. Conheço bem esta associação e a atividade a que ela se dedica.
É uma entidade que reúne os operadores turísticos, os restaurantes, os hotéis, as agências turísticas, o próprio Casino Estoril e tem receitas próprias. Tem autonomia financeira proveniente de receitas provenientes da cotização paga pelos seus membros, também provenientes do contrato de concessão de jogo do Estoril. Vai ter, ou já tem, uma nova receita que é proveniente da taxa turística cobrada no Conselho. Já este ano está em vigor, suponho que já terá entrado nos cofres, não sei se diretamente da Junta de Turismo ou se da Câmara, para depois transferir para a Junta de Turismo a taxa turística. Portanto, para mim, não me faz sentido que uma entidade que tem receitas próprias, que deve aplicar na promoção da sua atividade, atraindo para aqui mais turistas que vão alimentar e que vão potenciar o resultado dos negócios desenvolvidos pelos sócios desta associação, que venha a Câmara com dinheiros que são de todos os municípios, suplementar a receita desta associação para que ela desenvolva a sua atividade. Portanto, não me parece natural, não me parece que seja normal aceitar isto, não é? Porque, no fundo, estamos todos a pagar o desenvolvimento da atividade que vai beneficiar apenas alguns. Não me parece que seja correto e, por esse motivo, o meu voto vai ser contra. Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte, de facto, teve 45 anos ligados à área turística, embora a informação que tenho é que desses 45 anos, a esmagadora maioria do tempo esteve ligada à área sindical, porque tinha por lei essa isenção de trabalhar na área turística e trabalhava na Comissão de Trabalhadores da Estoril Sol, mas isso não é aqui a questão importante. A questão importante aqui é que o senhor, de facto, mesmo tendo estado ligado, se calhar esta é a razão, não entendeu o que é que o tempo e a história demonstraram nesta matéria. Ainda há pouco referimos, foi extinta a Junta de Turismo da Costa do Estoril e foi criada a DTCE, que foi essa sim que a substituiu. Isto estou à vontade porque não foi nem no âmbito desta maioria, nem no âmbito de um governo que incluísse partidos da atual maioria da Câmara, já foi em tempo posterior. O que esta maioria fez foi transformar a DTCE em Cascais Dinâmica e, portanto, a Associação de Turismo, neste caso, não tem nada a ver com aquilo que era a Junta de Turismo, que foi completamente extinta e transformada, como disse, na DTCE. Essa, de facto, é a questão. A outra é, e respondendo também ao Sr. Vereador João Ruivo, não há aqui nenhuma alteração em relação à cobrança de taxas. A Câmara não pode delegar, nem o pretende fazer, delegar cobranças de taxas em associações ou em empresas. A cobrança da taxa é da Câmara Municipal de Cascais. E tal como foi o compromisso que aqui definimos, essa cobrança de taxas, o que está a formular é a uma contrapartida que é a oferta de acesso aos nossos museus por parte daqueles que pagam, que são aqueles que dormem nos hotéis da região. Agora, para fazer o controle dessas mesmas dormidas, e muito especialmente naquilo que tem a ver com o alojamento local, torna-se necessário a Câmara ser apoiada no sentido de cobrar efetivamente essas mesmas noites. E o que está aqui em causa, acima de tudo, é esse protocolo de colaboração entre a ATC e a Câmara Municipal de Cascais. Portanto, não tem a ver com a cobrança que a própria ATC faça. Isto já agora só dizer que não estamos a inventar nada, estamos a fazer exatamente no mesmo modelo que o município de Lisboa faz com a Associação de Turismo de Lisboa. Portanto, aliás, a Associação de Turismo de Cascais vem muito no seguimento daquilo que foi, digamos, a engenharia jurídica e operacional da Associação de Turismo de Lisboa. E é isso que está aqui em causa. É como é que a Associação de Turismo de Cascais faz a assessoria da Câmara no sentido de se tornar mais eficaz na identificação, no reconhecimento e, obviamente, depois o resultado que é a cobrança da própria taxa turística. Mas não há nenhuma matéria
deste âmbito da taxa turística ser cobrada pela ATC, nem se pretende a vir alterar a mecânica que está instituída. E esta é a explicação que lhe posso dar. Se o vereador Clemente Alves, faça favor. Eu queria relembrar aqui que há 3, 4 anos a esta parte, o Governo impôs aos comerciantes a nível nacional um investimento fortíssimo em equipamento, por forma a que o IVA cobrado na transação, nas transações comerciais efetuadas nesses estabelecimentos fosse arrecadado pelo Estado. Esses equipamentos, que custaram muito dinheiro a muitos comerciantes, foram integralmente suportados pelos empresários. Aqui, a Câmara vai subsidiar, vai pagar a instalação de equipamentos que visam cobrar um imposto municipal. Não vejo que a Câmara aqui possa ter 2 pesos e 2 medidas. Deveria aproveitar agora e, com efeitos retroativos, ajudar os comerciantes do Concelho de Cascais que foram obrigados a instalar equipamentos para cobrar impostos, dos quais a Câmara também beneficia diretamente, como sabemos. Não é? Portanto, há aqui 2 pesos e 2 medidas. Estes não me parece que sejam os empresários que no Concelho mais necessidades tenham de apoio. Têm uma associação que até tem receitas próprias, como aqui disse, e, portanto, não necessitam que sejam os municípios de Cascais a financiar operações a que eles estão obrigados para poderem desenvolver a sua atividade. É por esta razão também que vou votar contra. E vou votar contra também por uma outra razão, é que o PCP, na altura em que foi aqui discutida a implementação da taxa turística, o PCP opôs-se à criação desta taxa turística. Portanto, também não fará sentido agora que eu vá apoiar a instalação de um mecanismo que visa precisamente a cobrança desse imposto. Muito obrigado. Ó senhor, tirando o argumento que vai votar contra, porque isso está dentro da sua liberdade, tudo o resto é uma confusão de conceitos, que era a mesma coisa que eu agora responder sobre os efeitos de uma mosca grávida na asa de um avião. Está a ver? Portanto, ou seja, não tem nada a ver com nada, mas também não vale a pena tentar esclarecer, porque, objetivamente, o Sr. Vereador não quer entender e, portanto, eu não tenho essa capacidade, nem quero sequer, longe de mim, forçá-lo a que tenha algum entendimento sobre esta matéria. Passamos então à votação do ponto 51. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista, sendo que coloco também para aprovação a minuta da ata número 12, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra? Quer retificar o quê? Uma votação? Que é vencido. Exatamente. Portanto, o voto 51 do Sr. Vereador é um voto vencido, como se pôde também observar há pouco. Dentro disto, passemos então à votação da aprovação da minuta da ata número 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador do Partido Comunista. Resta-me desejar a todos uma boa semana e até à próxima reunião de Câmara. Muito obrigado. Fala com a Filipa sobre aquela papel.